Sempre na cara de pau eu fui, peguei filmadora, câmera, sei lá, agora celular. Sempre muito na raça, na coisa autodidata, na coisa de fazer uma oficina ali, outra aqui, mas assim, muito sem saber aqui o que eu iria, né, me entregando ao processo, o que seria proposto, como seria conduzida a coisa, né, Ricardo, por você, pelo grupo. E foi vindo um assunto, uma temática, né, que eu ainda não tenho nada claro também não, mas que eu sinto que começa nesse caldeirão maluco, sim, a despontar um interesse mais afunilado num certo assunto. Então, isso já me dá uma coisa muito legal de falar, oh, legal isso aqui, né? Porque é muito angustiante, inclusive. Para mim, esse processo é angustiante. Eu estou lidando com muita ansiedade, não sei se todo mundo. Fora a ansiedade de ter que lidar. Ontem eu apaguei as fotos, fiquei puta da vida. Eu falei, porra, agora, enfim. E acho que, junto de todo o contexto, mas também muito instigante, muito gostoso, eu estou adorando. E depois de ter essa pequena luz de, bom, isso aqui eu gostaria de falar sobre isso, me interessa, tem uma questão de interesse com a questão do território, da minha biografia, do lugar onde eu estou, enfim. Agora, depois, como é que eu vou fazer isso? Cara, né, eu estou pegando, claro, estou aqui, poxa, estou nas aulas, estou super, minha antena está totalmente aberta e depois se eu vou para algum tipo de prática que eu estou começando a sentir que eu estou justamente por ter já aquela tabuinha lá no meio do oceano, agarrada ali, e cada aula, cada comentário, né, eu pego das falas dos colegas, eu tô sentindo, por exemplo, que eu tô um pouco aquém na questão de todos os trabalhos do pessoal e tudo, muito porque eu sinto que eu não tenho muito, além de uma impressão pessoal, mas que fica um pouco naquilo, então eu me calo, fico observando, mas assim, de modo geral, eu acho que está todo mundo num processo bem interessante, que só está se aprofundando, e o que você colocou, aí vai depender do grau de comprometimento, de interesse, enfim, aí já também a coisa vai, não sei, mais ou menos um apanhado geral, depois eu teria outras coisas, mas também não quero tomar todo o tempo. Beleza. Alguém tem alguma observação em relação ao que a Lili fez, falou? Não sei se é observação, mas cada um de nós tem um interesse, cada um de nós tem um olhar. Pelo menos eu fui entendendo isso. Então, quando você olha o trabalho de cada um, o que mais me... Assim, a princípio eu comecei a pensar que o que eu estava fazendo não se adequava. Mas depois, conversando eu, Cris e Denise, até ontem que a gente reuniu, para avaliar o que a gente tinha feito e tal, acho que cada um tem uma pegada mesmo, assim. Como é uma aprendizagem, eu não consigo ver o que eu quero, ir lá e fazer. Eu nem sei o que eu quero. As coisas vão sendo construídas a partir da técnica. Então, eu não tinha um olhar de plano. Agora eu já estou começando a ter. Eu não tinha um olhar de montar o cenário. Agora eu já tenho um olhar de olhar o cenário. Eu não pensava isso que a gente fez da fotografia, de ir copiando e se inspirando. Isso eu fiz com o Eduardo Coutinho, quando eu trabalhei lá nas vilas, e aí eu fazia os documentários a partir do que eu tinha conhecido do Eduardo, que era essa forma de entrevistar, essa coisa
das técnicas que ele chegar com a fotografia e mostrar para o povo. Lembrei agora, quando eu revi aí o Boca do Lixo, que eu lembrei que eu usava essas técnicas. Então, eu me inspirava nele para poder chegar no povo lá na vila para conversar, porque era meio parecido com isso. Mas não era para fazer nenhum documentário para mim, era simplesmente para ensinar o que ia acontecer sobre o projeto sanitário na vila, por exemplo. Era mais para isso. Era bem objetivo. Mas usa qualquer técnica, vamos dizer assim, documental, o que for. Então, quando eu fiz com as meninas, com Júlia e Ângela, eu interagi menos. A gente conversou, a ideia foi construindo, mas a ideia, e com Cris e Denise a gente interagiu um pouco mais, mas a ideia inicial não foi minha, o tema não foi meu, eu não consigo montar um tema ainda, isso eu senti. Assim, eu não sei o que eu... Assim, tanto que o nosso roteiro, a gente até escreveu ele antes, mas reescreveu depois que nós fizemos as cenas. Porque na hora de fazer as cenas, a gente não dava conta de fazer o que o roteiro estava pedindo, ou nós desobedecemos o roteiro, sabe? Assim, então, é meio experimental mesmo, assim. Então, não necessariamente sobre o que a Lili falou, mas o que eu vivi, assim, um pouco, o exercício. É como se cada técnica que fosse chegando, ou cada comentário, isso que eu concordo que ela falou, fosse agregando um olhar para influenciar o que eu estou fazendo. Aí, o Cláudio falou hoje, né, do documentário performático. Opa, já aparece outro nome que nunca tinha aparecido na minha vida, aí dá uma luz, assim. Então, é como se eu estivesse pondo legenda no que talvez eu já tivesse na minha cabeça, e agora é como se eu estivesse legendando alguma ideia da própria imagem. Eu estou nessa pegada aí. Alguém para acrescentar ou quer fazer alguma observação ou foi instigado de alguma forma pelo comentário da Lili e da Josane? Então, vou pontuar que no meu caso, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler toda a vida, né, a vida inteira. Gostei muito de ler, de saber. É uma curiosidade que é nata minha. Eu tenho uma facilidade muito grande de imaginação, de imaginar um tema, colocar aquele tema, escrever, falar sobre aquele assunto. E tem uma indisciplina que eu acho que eu vou pegando aqui no grupo, na aula, não tem muita técnica, claro, e a falta de disciplina também corrobora, mas eu estou aprendendo muito e aprendendo técnica, né? Porque quando o professor fala é assim, 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 tá certo que assim, você pode fazer assim, você pode fazer em curva, pode contar cambalhota, fumando cachimbo, mas o primeiro aprender o que é tudo certinho, caretinha, para depois virar. A Boca do Lixo é um documentário que eu até eduquei meus filhos quando eles eram adolescentes, quando reclamavam, eu falava, vai lá, assiste Boca do Lixo e para de me encher o saco. Então, é mais ou menos assim, tá reclamando? Vamos para Cuba. Né? Eu sempre fui uma coisa assim, então meus filhos, eu sempre vi documentários, sabe? Assistia documentários, não conheço esse que a Lu falou, mas eu estou doida para assistir, conheço coisas dele, mas não conheço documentário dele. Já vi o filme e tudo, mas do Coutinho eu já vi todos. Vou ver esse também do Werner e Herzog, eu conheço alguns, não conheço todos também. E é isso. A minha facilidade não é tanto, eu não tenho muita disciplina, sabe, para seguir uma coisa certinha e tal. Então, eu estou adquirindo isso. E nesse segundo trabalho foi bom, porque é o seguinte, eu escrevi o roteiro, mas aí escrevi até a cena, cenário e cenas. Mas na hora da gente
elaborar lá as cenas. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Aí, vamos fazer um storyboard. Aí ficou uma obra-prima, porque a Cris desenhou maravilhosamente bem. Aí vem a Jo, vamos fazer assim, editar e tal. Aí teve até, porque aqui, né, teve até a coisa, eu fiz várias cenas, várias vezes, ficar bom, mas aí a Jo escolheu aquela. Então, eu deixei eu também, que eu podia, né? A gente paga um micozinho. Mas eu achei que tudo é válido. E gostei muito. É um aprendizado muito bom. E eu estou gostando muito de fazer o curso. Quem sabe, né? Eu tenho interesse, sim. Interesse mais de denúncia. De usar, se eu seguir em frente, de usar essa coisa de fazer o curta, mais com o sentido de denúncia. Posso Olha, trocar de nome. esse papo com vocês aqui está me fazendo pensar uma questão assim que eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Qual o sentido da cópia agora, né? Porque às vezes a gente está tão extremamente preocupado e preenchido da ideia de produzir algo original ou que se diferencie dos demais, que a gente faz umas coisas tão translocadas. Então, qual a nossa problemática com o plágio, com a cópia, com a apropriação, com manipulação daquilo que já está existente, né? Eu vou enviar para vocês esse texto que eu falei sobre essa questão da preocupação que o ocidental tem com a originalidade. E o que é, para os japoneses, o que eles entendem como cópia. Eles não lidam com essa questão da autodepreciação, né? Da cópia enquanto algo pejorativo. Mas eles pautam processos educativos em cima da cópia. Quer dizer, aquilo que me relegaram do passado, aqueles que vieram antes de mim me apresentaram ideias, técnicas, estéticas, que eu, claro, evidentemente, eu vou assimilar para assim, né, mais à frente, para que eu possa produzir alguma coisa a partir disso. Mas de onde vem esse nosso incômodo, né? Esse nosso rechaço em relação à cópia, né? Por que a gente tem tanto incômodo com o plágio, com a cópia, com a continuação de uma determinada ideia, né? O segmento, eu posso dar segmento a uma ideia, eu posso pegar uma história e continuá-la. Tem vários exemplos disso, gente. Tem um livro que é em cima do... Sabe aquela história do Robinson Crusoe? O Miguel Sevigny... Eu esqueci o nome do autor. Um autor francês fez um livro que é Sexta-feira e os Língua do Pacífico. É a história do Robinson Crusoe, só que sobre o olhar do Sexta-feira. Sexta-feira anarquizava, nesse livro, Sexta-feira anarquizava aquilo que o Robinson Crusoe queria, que era trazer toda a sociedade que ele vivia para a ilha. Ficou isolado. É uma continuação, é uma outra versão do Robinson Crusoe. E tem vários outros livros assim, né? É porque, às vezes, o sentimento de cópia, ele nos dá uma impotência, né? Estava pensando nisso agora, vocês estavam falando aí, eu disse, porra, às vezes a gente sofre tanto, né, em querer criar algo extremamente original e às vezes é triste de ver, porque chega ao ridículo. A pessoa, ela está reproduzindo algo que a gente já viu muitas vezes no passado, mas a pessoa está achando ali que está descobrindo a pólvora. Então, às vezes, assumir que a gente está fazendo algo, né, que já foi feito milhões de vezes, é a mesma coisa. Entende? Assumir que aquilo ali é uma situação provisória
e que eu estou ali surfando naquele espaço, por enquanto, daqui a pouco eu vou estar num outro. Mas é muito perigoso a gente cair nesse campo da originalidade. Não só porque ele é algo muito passado já, muito está ligado às vanguardas, né? A um campo ideológico lá na modernidade e tal. Então, tu acaba te vinculando, te limitando a um determinado tipo de pensamento, a um determinado tipo de fazer. No E é por isso. aprendizado, Ricardo, é laboratório, né? É experimentar, dependendo das informações, são coisas que vai testando. São elementos que você tem disponível, são informações que chegaram e que, de repente, é laboratório, tá? E correr atrás, né, disso. É engraçado essa coisa que você está falando da COP. Para mim, né? A cantora mais original e mais extraordinária brasileira, que é Elis Regina, ela começou imitando a Ângela Maria. E ela não tinha problema nenhum em falar isso, assim. Ela amava a Ângela Maria. E ela começou literalmente imitando muito a Ângela Maria. Se você ouvir as músicas dela bem no começo assim, da carreira, tinha toda a impostação da Ângela Maria, a coisa de imitar o timbre. E é uma escola, né? Você acaba imitando aquela pessoa e aquilo vira uma escola para você. E aí ela acabou criando uma coisa totalmente original dentro da música brasileira, né? O canto dela é um canto muito original dentro da música brasileira e muito técnico, que é uma coisa que as cantoras brasileiras não têm. As cantoras brasileiras, elas não são afinadas. A gente acha que elas são, mas elas não são. A cantora afinada brasileira que a gente conhece é Elis Regina. Das modernas, né? Eu tô falando das modernas. Então, assim, é isso. Ela começou imitando e ela não tinha problema nenhum de falar. Ela falava, adorava e repetia sempre nas entrevistas. Eu acho que é isso, né? Porra, Lu, esse texto que eu vou mandar para vocês, os japoneses eles estabeleceram e constituíram boa parte da cultura deles, aquilo que eles chamam de predecessores da cultura, quer dizer, as gerações anteriores a eles, né, que deixaram um legado e que a partir disso, né, houve um crescimento exponencial para todos os lados, né, mas sem haver um corte, né, uma ruptura. Porque, vejam bem, é importante a ruptura. A ruptura ela foi importante na modernidade. Houve uma ruptura muito grande. Mas a gente não pode pegar aquele tipo de ruptura e jogar no aqui e agora. Porque a gente está em outro contexto. Então, radicalizar, né, romper com tudo agora e emular, né, repetir aquela mesma tipo de postura moderna, eu acho perigoso, extremamente perigoso. Porque a tecnologia a gente tem que assimilar, né, essas ferramentas. Não tem como negar isso. E é muita coisa para aprender, né? Que a gente tem que aprender. Às vezes você tem uma ideia, você pensa que é até original, mas aí depois você pega alguma coisa e você já viu assim, olha, essa ideia sua, você já tinha visto isso, está aqui no seu subconsciente, acaba você colocando, você fazendo, você criando alguma coisa em cima de alguma coisa que você já viu e que ficou ali guardado, que te marcou. Pois é, eu achei importante conversar com vocês. Eu achei importante conversar com vocês agora, essa questão da originalidade, para desplugar, para que a gente pudesse se comprometer mais com a curtição do processo do que em querer inventar a roda, do que conhecer os procedimentos e ir executando esses procedimentos, conhecendo, né, essas ferramentas, do que ter essa preocupação com a originalidade, porque às vezes ela trava a gente. Eu só vou fazer quando a inspiração ou a transpiração, né, tomar conta do meu ser. É um caminho, mas eu acho que às vezes ele acaba sendo um caminho que demora muito a se constituir, né? Mas também é interessante a fotografia, aquele exercício da cópia, que eu entendi, foi ontem que eu comecei a fazer. Então, teve a coisa da xícara. Então, assim, fez a gente pensar muito, apesar de ser uma cópia, eu fui lá, pesquisei o fotógrafo, no caso a fotógrafa, e aí eu vi como que ela conseguiu essa sombra. Então, durante o dia eu peguei um abajur, coloquei
perto da xícara para poder criar a sombra. Então, isso tudo que faz parte do processo para você chegar até aquela imagem daquela xícara, também foi muito interessante e abre a cabeça, né? Põe você para pensar. Eu falei assim, meu Deus, eu devo estar voltando... Pois é, não, não é estudar. não é somente uma emulação, não é somente, é a minha mão percorrendo, pegando as coisas, executando, colocando determinadas posições, percebendo qual foi o ângulo de câmera que o fotógrafo utilizou. É uma série de procedimentos cognitivos que eu estou executando ali. E tem outra. Eu abri alguns arquivos desses de vocês, é incrível. Assim, eu olhei assim e disse, caralho, qual é o verdadeiro e qual é o falso? Eu tive que ficar alguns segundos para perceber qual era da artista ou do artista e qual era o que foi replicado. Aí, Na então, olha Denise que eu coisa achei isso também. Eu fiquei procurando. Assim. interessante. Se não tivesse a legenda, né, em alguns trabalhos aí, eu ia ficar pensando assim, porra, aí eu lembrei, teve uma exposição em Nova York, do Sebastião Salgado, de um lado era a exposição dele, do outro lado, uma fotógrafa, que eu não vou lembrar o nome dela agora, acho que foi aquela Bárbara Kruger, ela pegou, tirou foto das fotos dele e fez uma exposição numa outra galeria bem ao lado da dele. De quem são as fotos? É dela ou dele? Ela fez as mesmas fotos dele. Só tirou foto da dele e colocou o nome dela. Olha que coisa doida. A gente pode dizer que isso é uma cópia? Foto era dela, né? Só que ela tirou foto das fotos dele. Pode fazer isso? É só você Gerou botar... problema? Põe 3 pessoas fazendo foto da foto. Vamos ver qual que tira a foto. Tipo isso, entendeu? Mas teve problema, Ricardo? Teve problema nisso? Teve alguma problemática com isso? Nenhum problema. Porque é o que ela está defendendo ali. Ela tem reflexões ali sobre o procedimento dela. É isso que difere ela de outros artistas. Se a gente não é senhor daquilo que a gente está executando, a gente vai ficar num lugar comum. Por isso que eu falei para vocês no início da aula, é interessante que a gente compreenda cada um desses componentes. Por mais que não dê tempo, cara, não vai dar tempo mesmo, um semestre não vai dar tempo. Por mais que não dê tempo, a gente tem o resto da vida para poder estar se assenhorando de uma técnica, e eu digo para vocês, demora. Não é uma coisa assim, da noite para o dia, que a gente vai, pufit, virou artista. Não é. O Ricardo, Tem uma estrada. só fazendo uma reflexão assim com o que a Lili falou, quem mais falou também, acho que foi a Denise, e a Jo também, dos meus processos. Essa coisa da cópia é interessante porque, né, nas minhas 2 primeiras experiências, assim, a primeira, de cara eu já pensei num texto do Beckett, né, que já tem mais familiaridade, então, assim, a inspiração, quando a gente admira, né, um trabalho de alguém, a gente já tem muito a ver com a gente também, né, com a nossa trajetória. Então, acaba que isso é muito automático. Mas foi interessante porque a ideia não foi tão original, no sentido de eu já pegar um texto existente, mas a realização, né, o resultado me surpreendeu, porque como uma primeira experiência, eu achei que ficou muito legal, assim. E da segunda vez eu já me cobrei essa originalidade. Eu falei, não, agora eu tenho que fazer algo sem ser inspirado em alguém, sem usar o texto de alguém. Então, me cobrei ter uma ideia muito nova, que esse novo é sempre muito questionável, né? Que original que é esse. Só que aí o resultado, eu já fiquei muito exigente em relação ao resultado. Eu já achei que ele podia ter ficado muito melhor, sabe? Assim, é interessante, assim, como que de um trabalho para o outro em muito pouco tempo e coisas muito experimentais, né? Obviamente,
a gente já mudou o olhar, porque como a Jo falou, já vi os planos, aí eu já me cobro isso, pô, podia ter melhorado nisso, podia ter explorado mais isso. E achei legal você falar isso também do que é cópia, né? De onde que parte essa inspiração, quão original a gente consegue ser. E, enfim, só um comentário também. Tu me lembraste de uma questão assim que é curiosa. Picasso, e que tem a ver também com a parábola dos três olhares, que é o nome do texto que eu falei no início da aula. Picasso ele dizia o seguinte: eu demorei 40 anos para me tornar quem eu sou, eu virar Picasso. Mas eu acho que eu vou demorar mais 40 e poucos anos para voltar a pintar como uma criança. Então, é uma faca de dois gumes. O nosso olhar ele vai ficar mais seletivo, ele vai perceber mais coisas, né? Só que se a gente não tomar cuidado lá na frente, ele engessa. Então tem um momento que a gente tem que pirar. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser pirado o tempo inteiro. Estou dizendo que existem momentos em que a gente tem que se descondicionar realmente. Para voltar a ter, né, esquecer do que nos ensinaram, né? James Joyce dizia que a história é um pesadelo do qual eu gostaria de acordar, né? Porque nos preencheram de tantas coisas, né? E às vezes eu vomito tanta coisa que eu li, né, que eu aprendi, e eu esqueço que em determinado momento eu tenho que desaprender isso. Lembre do Paul Klee, eu sempre uso esse exemplo do Paul Klee. Paul Klee, ele se matriculava em oficinas para iniciantes de pintura. Ele ficava lá atrás, sentadinho, ouvindo. E aí, talvez, na cabeça dele, no emocional dele, ele estava desconstruindo uma série de conceitos, né? Eu gosto muito de uma frase do Zen Budismo que fala: conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo. Bacana. Inclusive uma relação entre o Beckett e o Zen Budismo, que é interessante também. Mas eu acho que o Cláudio levantou a mão aí também para falar alguma coisa. Cláudio. Eu ia falar um pouco do meu processo, que também demorou um século para mandar o vídeo. Só que no meu processo estava bem complicado, porque eu estava me podando. Porque a primeira coisa que eu ia criar era algo mais videoarte e tal, que até esbocei no papel, só que ia ser pouca filmagem, ia ter mais contribuição de vídeos, né? Vídeos que eu ia pesquisar na internet. Só que numa medida bem rápida, assim, eu não achei os vídeos, e aí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer na prática? Aí tudo que eu pensava de material que eu podia usar não está aqui, está em Porto Velho. Aí isso foi meio que me desestimulando, assim, porque aqui a gente já está passando por um momento complicado, trabalhar com restrição, e quando as suas coisas nem estão aqui, só piora, né? Aí, onde eu moro também não tem quintal, é pequeno. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou criar? Aí, tipo, eu fui para a linha do Beckett também. Eu fui para a filmagem que fizeram do texto Footfalls. E aí, tipo, na entrada da minha casa tem uma outra casinha que estão reformando. Aí invadi de noite no sábado. Eu falei assim, eu vou me inspirar e vou gravar. Não fiz storyboard. Eu fiquei até mal, porque assim, meu Deus, eu tô burlando o tema. Porque eu só vou experimentar. Porque eu já tô enrolando faz tempo. E eu tô me podando demais. Eu vou experimentar, vai que sai alguma coisa. Aí eu fiquei experimentando, levei toda a iluminação que eu tenho de coisas básicas em casa, só com uma cadeira velha que tinha lá, e lá, como não tem janela, tem tipo as molduras da janela para colocar, eu encostei na parede duas, uma tinha prega, eu só coloquei por cima. Aí, se vocês virem a filmagem real, vocês vão rir. Porque é tipo assim, aquela estrutura de casa velha, abandonada, que está sendo construído. E tipo, eu gravei tão assim
de experimentação mesmo, que tipo, eu não percebi que quando eu filmava de algum lado a etiqueta da minha blusa aparecia, o fio da iluminação estava aparecendo. E aí foi quando eu estava vendo todos esses vídeos, que eu gravei uns 20 minutos, mais ou menos. E tudo assim jogado. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, inúmeros problemas, né? Para manter. Aí eu fui atrás do quê? De efeitos. Efeitos especiais, filtros, para ver se eu conseguia salvar o tempo que eu tinha experimentado. Aí, para quem viu, aquele filtro que eu usei, preto e branco, aquilo ali foi uma estratégia que até gostei no final, que deu outra camada de experimentação e, ao mesmo tempo, limpou todos os erros possíveis que tinha, como as fiações, a etiqueta da camisa, a minha roupa que ficou totalmente empoeirada e não dava de ver. Então, tem também, eu acho que esse lugar da experimentação, que pode nascer coisas interessantes, né? Da onde você menos espera, pode nascer coisas, né? Porque também a gente fica nesse lugar de sempre acertar, acertar, acertar. Um erro pode ser um acerto. E no meu trajetória foi muito para esse lugar. Agora eu vou continuar experimentando para ver onde que vai, mas vou tentar não burlar ser um storyboard dessa vez. É isso. Alguém quer comentar o que o Cláudio pontuou? Eu só queria falar um negócio desse negócio do Cláudio, desses problemas. É muito louco isso, porque é uns negócios doidos, né? Aí, assim, várias vezes que eu fui filmar, aí parecia que eu tava filmando, mas eu não tava filmando. Aí eu fazia a cena toda. Ué, cadê? Aí não tinha filmado, não tinha achava que tinha apertado, não tinha apertado. Aí eu tenho costume, eu tinha até comentado com o Ricardo que eu tenho um gravador da Zoom, né? E tem o microfone, aquele microfone que coloca assim, né? Que ele chama hold, né? Aí achando que o trem tava ligado, aí não tava, aí saiu com aquele trabalho todo, mas saiu com o som da câmera. Tipo, essas coisas são muito interessantes, porque isso alerta você para a próxima vez que você vai fazer, né? Porque como você tá fazendo... Eu trabalho com teatro e tal, mas é muito diferente, né? Porque você já tem você consegue visualizar a coisa, né? É ao vivo, toda essa... Agora que você vai filmar, eu nunca filmei nada sozinha, né? Eu já filmei outras coisas, mas eu sozinha, tô fazendo tudo, né? Apertando, não sei o quê. E aí, quando você vê, aí tem coisa que você não fica puto, né? Que... Nunca se vestiu todo, não filmou a parada. E eu acho que isso é muito legal, porque isso é da experimentação mesmo, né? Isso é você fazer, e aí você aprende com é um erro. Isso é um erro técnico, né? Porque aí você perde o que você tinha feito, é foda. É foda. Né? Esse tipo de erro é chato, né? Então acho que você aprende fazendo, né? É fatal. Isso. E é fatal quando é fatal. Quem é que tá serrando coisa aí? É fatal. É o Sérgio, meu marido. É fatal quando tu tens, digamos, 120 mil reais na mão. E aí tu tens um cronograma para entregar um determinado trabalho. E tu estás, digamos, com 70% do trabalho pronto e 6 dias para entregar. Aí tu vais, vou experimentar. Aí tu começa a fazer as coisas, uma base que tu tá vendo que, nossa, jump session vai dar certo. Cara, quando tu vai ver, não filmou nada. Já aconteceu comigo. Não uma, 2, 3, porque eu utilizei procedimentos da pintura abstrata, né? Que é extremamente experimental. Assim. A gente vai desenvolvendo a coisa visceralmente. Por que eu estou falando isso? Porque é importante, gente, a gente delimitar o lugar da experimentação. Tá? 2 coisas sobre a experimentação. Experimentar é a gente poder provar algo, né? E ver
se está muito apimentado. Opa, tá, tem muita pimenta aqui, eu vou deixar de lado. Experimentar é eu ver também como é que a coisa funciona, como a Lu falou, porque eu tenho que me assenhorar dessa técnica, porque através do erro, né, e do acerto, eu vou me tornando senhor daquilo, né? Só que chega um momento em que, quando a gente sai de uma experimentação e tem de ir para uma realização, eu até brinquei com o Cláudio no grupo lá, porra, experimentou, agora está faltando só uma coisa, realização. Quando a gente sai para essa realização, quando a gente tem que ter esses trunfos na manga e essa experiência já para poder utilizar, não só conosco, mas com as pessoas, porque a gente tem um tempo para entregar. E hoje o mercado de arte, ele está muito... É horrível. Eu desisti disso, tá? Assim, tem tempo para entregar, tem cronograma para entregar determinada obra. Então, é horrível, porque tu tens que ter um tempo para experimentar. Não dá para ficar experimentando sempre, porque senão tu cai num nicho, tu cai num determinado nicho de experimentação sem realizações. Se vocês quiserem saber o que é realizar, busquem Cézanne, lá atrás, início do século XX. Cézanne, modulação e realização, são dois conceitos dele. São da pintura, mas são extremamente profundos, para a gente repensar o que é materialização em arte. O Cézanne, ele foi importantíssimo para a arte moderna, porque ele foi um artista de um objetivo único, centro, foco, disciplina, e ele mudou todo um cenário paradigmático nas artes. Então, eu tinha um professor que ele era extremamente perverso. A gente se matava fazendo gravura em metal e haja experimentação com química. E assim, né, enquanto alunos, a gente achava que, estava ali descobrindo a pólvora, né, os efeitos, né, da química, as entrecruzações dos produtos e tal, e quando saiu o resultado, nossa, a gente ficava super orgulhoso. Aí ele chegava assim, ficava olhando, só faltou uma coisa aqui, cara. Aí disse, o que é? Assim, a gente ficava todo empolgado, né, nossa. Ele dizia, faltou realizar. E aí ele ia embora, ele não explicava nada. Eu estou explicando para vocês o que é o negócio, né? Mas ele não explicava porra nenhuma. Eu só fui saber depois de alguns anos o que é realizar um trabalho. Experimentar algo é um dos processos. Eu não estou criticando, tá, gente? Por favor, não é uma crítica isso. Se a gente fosse trabalhar com desenho ou com pintura, expressão, fazer... construir uma obra, arte pela arte, a gente ia ver tudo isso. Arte enquanto expressão, para uma pintura abstrata, nossa, é o campo para isso. Mas, assim, procedimentos técnicos que envolvem tecnologia, vocês têm que ter muito cuidado, porque perde-se muita câmera, perde-se muito equipamento, flash, cabos. Eu já perdi muita coisa, assim, trabalhando com crianças, né, assim, aí tem que entrar em experimentação, e aí, claro, tinha que entrar em experimentação e a gente quebrava muita câmera, perdi o tripé, o resultado foi ótimo, mas assim, as câmeras não voltou mais, esse equipamento não voltou mais para minha mão. Então, a gente tem que estar consciente, para cada procedimento que a gente utiliza, assim, porque isso vai ser nos pedido mais à frente, porque enquanto alunos e profissionais da área de arte, nós vamos ter que saber falar sobre isso. E com profundidade. Vão cobrar isso da gente. Eu estou sendo leve com vocês. Bem leve. No meu caso, então, o meu foi todo de celular e sem a Joy, que estava mais assim, que é mais disciplinada, o ângulo tal. Eu até falei, aí eu cheguei, plano médio, plano isso, aí eu falei assim, tem um plano D. Aí elas ficaram
ficou uma piada assim no meio da criação, mas eu sei que tem que ter disciplina e estudar muito para poder, pelo menos, como eu não estou fazendo curso à toa, né? Eu tenho um objetivo. Aí eu penso assim, que eu tenho que aprender e aprender muito, principalmente com a câmera. Eu tenho uma câmera que que eu não sei mexer nela. Porque um professor que dava aula de fotografia, agora não dá mais aula de fotografia, aí começou o Covid, e aí tudo... Ano passado eu ganhei a câmera, mas eu não utilizo para poder fazer a filmagem. Eu filmo do celular. Fotografia do celular. Então é isso. É limitado o recurso. Onde ser limitado, você cria. A gente está se encaminhando aqui para o final da aula, porque a gente já passou bastante tempo na aula, né? Tem mais espaço para 2 pessoas aqui. Quem é que começou a falar aí? Eu queria falar. Posso John. falar? Não, eu estava pensando, né, que todo mundo falou e todo esse processo que a gente está passando, né? Com o lance que o Cláudio falou, que todo mundo está passando por isso, o lance da restrição. Aí, esse lance que eu fiz, inclusive eu coloquei naquele documentário da Dora, que tinha sido inspirado, surgiu esse lance da Dora, eu tinha assistido esse documentário que eu falei antes, do Coutinho, muito interessante, que ele falava do processo dele, como que era, como que ele foi quebrando também um tanto de regras, né? Que eu achei interessante. E eu já tinha feito alguns documentários assim já há muito tempo, uma pena porque muitos eu perdi por causa de HD que caiu no chão e tal, mas a gente tinha essa preocupação de não colocar a voz, né? E uma das coisas que ele falava no documentário, ele falou não, que a voz de quem está ali conversando, que está extingando, tem que sair, né? E não é uma coisa que pode ser cortada. Então, eu fiquei com isso na cabeça e falando, gente, com a restrição, né, que realmente aqui a gente está isolado, aí me apareceu a Dora. Então, foi uma coisa assim muito espontânea, né? Tipo, uma pessoa, né, daqui, do lugar e tal, e que tem alguma coisa. Eu nem conhecia muito a história dela, eu conheci naquela conversa que eu tive com ela, né? E aí eu tinha até a câmera de filmar, estava na mesa, que eu estava fazendo umas fotos e tal, mas eu também senti esse lance se eu pegasse na câmera, eu acho que eu já tive experiência, assim, de quando você vai conversar, fazer alguma coisa com pessoas, daí quando você pega numa câmera, as pessoas meio que travam, né? Aí o celular é uma coisa que as pessoas estão mais acostumadas, eu senti que ela ficou à vontade. Também não era bem o que queria, né? E aí eu tive que, não quis parar em nenhum momento para recomeçar, eu quis dar essa continuação para não perder, né? Seria uma coisa assim muito do que estava rolando naquele momento. Agora é lógico que na hora que tu vê, poderia trabalhar na edição e tudo, mas eu mais ou menos deixei como é que estava. Poderia ter, lógico, se tivesse montado o cenário com câmeras e tudo mais, seria um outro efeito, né? Mas isso também foi muito em termos da vida dela e do que essa relação dessa pandemia, desse isolamento, como é que isso também estava refletindo na vida dela, né? Qual que era sonhos e coisas, processos que a gente passa, né? Documentários, né? A câmera, ela assusta as pessoas. E a câmera, quanto maior ela for... Olha, tem uma história que eu passei com os meus amigos. Em 1989, a gente andava de skate e filmava tudo. E aí a gente andava com aquelas câmeras gigantes, porque um dos meus amigos tinha esse equipamento. E aí a gente foi para frente de um supermercado desses imensos, em Belém, né? Chamado Jumbo. E tinha um estacionamento imenso, aí tinha calçada para todo lado, e a gente começou a filmar. Só que esse supermercado ficava perto de uma baixada. Quando a gente olhou para o outro lado da rua, já tinha uma multidão de garotos atravessando. E aí roubaram câmera, roubaram skate, roubaram tudo, assim, até tênis. Roubaram tudo da gente. A gente correu, levaram as câmeras. Câmera, ela não só ela atrai os olhares, como também ela refrata os olhares. As pessoas ou elas olham muito, ou elas ficam com medo de olhar. Câmeras, quanto maior elas são, mais potentes, né, mais gigantes,
mais fica difícil a gente fazer documentários, a gente entrevistar as pessoas. Quanto mais a gente invisibiliza o dispositivo, melhor. Isso, assim, é uma experiência, não vi em lugar nenhum. Foi uma coisa assim de... O que rolou, eu falei, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu falei, eu tinha visto realmente não era algum documentário dele, era ele falando sobre o processo de criação dele e tudo mais, e eu achei interessante, tanto que não editei, deixei a fala e a pergunta, porque aquilo foi uma coisa assim, bem espontâneo mesmo, né? Mas assim, quando eu coloquei inspirado no Coutinho, não era com nenhuma pretensão, sabe, de querer fazer algo exatamente como ele faz. Foi realmente uma inspiração em cima do documentário que eu tinha visto, né? Como massa. Ou, vocês que são da área de teatro, cara, entrevistem a vocês mesmos. Experimentem isso. Porra, cria um personagem aí, 2 personagens, um entrevistador e o outro... Outro dia eu pensei nisso. Cara, não sei, a gente tem que começar a pensar como é que vai fazer documentário com esse monte de privações, né? A gente está privado. Cortar um papelão. A gente ainda tem uns vizinhos, né? Os leiteiros aqui. Olha aí. Tem uns vizinhos. Mas... Um entrevistou uma boneca, cara, sem cabeça. Aí, com relação às fotos, eu vi que os 3 fotógrafos, eles eram fotógrafos mais com a visão do urbano, né? Pois é, você não se viraram? Você se viraram. Fazer isso aqui no meio da roça, assim. E aí eu até tentei, né? Mas aí em cima do que tinha. E eu coloquei algumas fotos que eu tinha feito em Ouro Preto, que é fotos de rua, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu até coloquei lá no Drive também, tá tipo inspirado no Pedro, né? Na história toda dele de fotos de rua e tal. Mas realmente, assim, mas, gente, meio estranho, né? Fazer alguma coisa que tenha muito de urbano aqui no meio da roça, né? Tem que se virar, né? Eu só não falei assim, porra, te vira, porque realmente acho que não era o momento, mas agora dá para dizer, tem que se virar, tem que improvisar, tem que adaptar. Aí entra a criatividade, né? Agora, uma coisa que eu não entendi, tinha que ser exatamente igual à fotografia, porque eu fiz dentro do que... Não dá, né? Que lembrava o que foi feito pelo fotógrafo. Não dá para fazer igual. Tem que ser acompanhar a estética, né, dele. Dá uma olhada, gente, Jean, dá uma olhada. Tá lá no Gmail, dá uma olhada no trabalho dos outros colegas. Vê o que eles fizeram. Olhem o trabalho dos colegas. Olhem vocês o trabalho dos outros colegas. Não, eu vou ver. Hoje que eu consegui entrar lá e colocar algumas coisas no Drive, até tem que eu também, Janete. Vou ter que aprender a entrar lá, que ainda não só vi alguma coisinha, só vi da luz. Colocar o das fotos, eu tenho que colocar tudo, mas eu ainda estou nesse processo de aprender para ver como é que faz. Aí agora que eu consegui entrar, que eu quero ver. Vou olhar assim, vou dar atenção também. Gente, como vocês perceberam, a gente está aqui para frente até o final do curso, o nível ele vai subir um pouquinho mais, o nível de exigência, de reflexão, de produção. Então, eu vou soltar um link lá no grupo, no WhatsApp, e aí, olha, vocês vão procurar 3 planos nesse documentário, tá? 3 planos. Aí vocês vão me dizer onde é que vocês encontraram esses planos no documentário. É só pegar os minutos onde vocês perceberam o uso de 3 planos diferentes. É só isso, tá? Vou colocar o link lá no documentário. Fala, Ângela. Não, é que eu vi que a Ana já saiu e eu tô precisando de sair também, que já tá bem tarde. Aí eu queria saber sobre isso, se a gente vai ficar com alguma atividade para fazer e qual, porque essa última atividade das fotografias, eu acho que ela gerou um pouco de dúvida, assim, de como quero fazer, então eu queria que você explicasse no áudio também, ao invés de só mandar escrito, e aí eu queria perguntar para você se a gente ia ficar com alguma coisa para fazer. Tá, é isso. Eu vou soltar um documentário do Resog lá. Esse documentário, vocês vão procurar 3 planos, né? Plano geral, plano americano, não sei, zoom, não sei. Vocês vão procurar e aí vocês vão me dizer em qual ponto do filme vocês encontraram esses planos, que aí eu vou lá, né, e dou uma olhada, para não ficar procurando todo no filme. Onde foi que a pessoa viu aqui? Caramba, caiu aqui.
Tá? Todo mundo entendeu isso aí, cara? É pra gente escolher 3 planos e procurar eles no filme. Eu só assistir e indicar, olha, aqui ele estava usando tal plano, é qualquer plano. Qualquer plano. 3 diferentes, tá? Ok. No documentário. Utilizações de planos, tá? E aí vocês marquem. Foi no minuto 17:38 eu vi o plano geral. Né? Então é para marcar a tempo também. No minuto 23:42 eu vi o plano sequência. Tá? Vai ser um documentário que você vai mandar do Herzog? Vou colocar um documentário lá, que está no YouTube. Aí vou escrever de novo lá, tá? Procedimento. Aí para a próxima aula. Tá? Eu vou almoçar, que até agora eu não comi, estou morrendo de fome. Não, é isso, gente. Com a palestra do Bashbaum, tá rolando. A Raquel está me dizendo aqui que está muito boa. Ok? Gente, boa noite. Quer dizer, até amanhã, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, gente. Ô, Jô, depois a gente se fala. Beijo, obrigada aí todo mundo. Obrigada, professor. Essa palestra aí tá no grupo? Tá lá o link. Tá no, Angela colocou lá. Ótima semana. Até, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchauzinho.